Acredito que eu sempre, quer dizer, desde que eu me lembro, assim, um sonho de jogar futebol que era, hoje está mais, acredito que diversificado, assim, mas na minha época ainda eu sou de uma geração que o futebol, ele era muito mais forte, ou quase o único esporte. Hoje a gente vê outros esportes crescendo, eu vi crescimento do automobilismo, crescimento do voleibol, do tênis, mas eu sou de uma geração que ainda o futebol era preponderante. E isso, na medida que a gente, como eu disse, a gente jogava futebol na rua, mas quando asfaltou já ficou mais difícil, porque a gente, de forma geral, todo mundo é de família simples, então a gente começou a jogar no asfalto, mas no asfalto descalço machucava muitos pés, e aí no bairro que eu morava era um bairro ainda de poucas casas e que foi crescendo. Então, geralmente o processo de crescimento era um lote que estava ainda com entulho, algumas coisas assim, vinha uma máquina, limpava e até eles começarem a construir, a gente fazia um campinho e jogava lá, porque era um campo de terra. É uma lembrança bem prazerosa que eu tenho. Como eu joguei muito tempo em time pequeno, e eu via muito ídolo meu que jogava em grandes clubes e depois eles foram para pequenos clubes, e eu achava aquele movimento assim um tanto quanto triste, sabe? Frustrante, porque era uma pessoa que tinha sido, tinha ganho vários títulos e tal, e de repente estava numa equipe pequena, não por ser pequena, mas como ela tinha um passado muito bonito, se esperava que ela entregasse a mesma coisa ali naquele presente que ela não tinha mais condições de entregar. Então eu via muitas vezes esses grandes ídolos serem vaiados, sabe, serem motivos de chacota. E eu, ainda em times pequenos, eu imaginava assim, poxa, se eu tiver a oportunidade de jogar em time grande, uma coisa que eu não quero é parar em time pequeno. Eu vou tentar fazer o máximo para que eu pare numa equipe grande. E quando em 2009, quando eu estava no Corinthians, eu já imaginava assim, jogar até os 34, 35 anos. Tinha programado para no ano seguinte, no primeiro ano de aposentado do futebol, eu morar fora, fazer um mochilão pela Europa, conhecer países. E de fato, para mim, assim, eu imaginava que o primeiro ano fosse o mais difícil, como para muitos deve ter sido mesmo, mas o meu não. O meu foi muito prazeroso. Foi a primeira vez assim na vida que eu tive uma sensação plena de liberdade. E falar isso é uma coisa muito louca, porque quando a gente é criança, a gente tem o controle dos pais. E o controle dos pais, no meu caso, vai até hoje eu dou satisfação. Quando eu saio de casa, eu falo, vou dormir em casa, não vou dormir em casa. E quando eu viajo, em 2011, para a Europa, eu não tinha nem que dar satisfação para os meus pais, eu estava solteiro, eu não tinha mais clube de futebol, não tinha um trabalho para poder dar satisfação. Então, assim, eu não sei se alguma pessoa, talvez só quem já fez mochilão, e que gosta, obviamente, de viajar, e vá solteiro, sinta o que eu senti, porque foi, de fato, uma sensação, assim, nunca experimentada. E que eu não sei se hoje eu vou poder experimentar novamente. Na verdade, até digo que não, porque hoje eu tenho uma filha de 2 anos e 4 meses, então eu não conseguiria não preocupar com ela e não estar perto dela. Então, assim, isso só fez com que eu sentisse que a decisão foi bem tomada, ainda que de vez em quando eu pense, poxa, eu poderia ter jogado mais um ano, mais 2 anos. Mas quando eu lembro do prazer que eu tive, das pessoas que eu fiz, das amizades criadas naquela época, na hora me apaga esse desejo, essa sensação de dúvida do sim. Às vezes o salário não é religiosamente pago no dia que tem que ser pago. O futebol, às vezes, ele alonga esse tempo aí e por conta disso eu acabei entrando numa dívida bancária que na época, que hoje parece pouco, mas na época para mim era muito, porque eu não tinha outra fonte de renda. Eu lembro que eu fiquei devendo assim, R$ 600 em cheque especial, porque eu já fazia faculdade, então eu tive um banco oferecia para universitários crédito, e aí eu ganhei cartão de crédito, talão de cheques,
E um clube atrasou o pagamento, eu continuei levando a minha vida normal, entrei no cheque especial, só que o clube não pagou. E eu não tinha de onde tirar. E eu não podia pedir meu pai, na verdade podia, mas era a última coisa que eu ia fazer na vida, era pedir dinheiro para ele, porque eu sabia que eu não tinha tantas condições assim. E meu pai, que sempre foi uma pessoa muito controlada financeiramente, isso para ele seria uma decepção. Ele ia falar muito na minha cabeça e com razão. E eu acabei pedindo um amigo meu e, bom, pude pagá-lo depois e tal. Mas assim, o que me marcou muito foi exatamente o perigo que é o cheque especial, que é o juro, sabe, no nosso país. Então isso foi em 97, de lá para cá nunca mais eu, sabe, usei cheque especial, nem cartão de crédito que eu não pudesse pagar a fatura integralmente. Então foi um conselho que, por causa do futebol, eu acabei aprendendo isso e falo isso para todas as pessoas, porque de fato você não pode pagar uma dívida, a última coisa que você deve ficar devendo é o banco, porque o banco, o juro é muito alto no Brasil e a gente sofre bastante. O mercado financeiro ele é muito cruel, né? O futebol também é muito cruel. O futebol é uma máquina de frustrações, eu costumo falar para as pessoas, porque eu, conversando com algumas pessoas agora há pouco, tem um estudo que fala que das crianças, ou dos jovens federados de 15 a 20 anos, 97% não assinam contrato profissional. É muita coisa. Então, a gente está falando que 97% dos jovens vão se frustrar. E a família atrás junto, né? Como também no mercado financeiro, você sobreviver no mercado financeiro é difícil, porque ele é muito competitivo, ele acaba às vezes instigando as pessoas a serem muito egoístas, a pensarem mais nelas, então isso é uma parte muito feia também do mercado. O que mais me encanta no mercado é a possibilidade de usar as ferramentas para ajudar as pessoas. Quando eu começo a ganhar um pouco mais de dinheiro e eu chego no Corinthians, eu já tinha uma base assim, de conhecimento, de coisas que eu fazia para mim, ainda fazia muita coisa errada, mas já tinha algumas coisas muito claras assim que não eram boas. E eu vi no Corinthians os jogadores cometendo os erros que eu cometia no passado. E aí eu comecei com aqueles que eu fui tendo mais liberdade, falar, não faz isso aqui não é um produto bom para você. E na medida do possível eu ia também, né, falando com um com o outro, até que em determinado momento inverteu. Os atletas passaram a me perguntar. Eu lembro que, como a gente tinha, né, a mesma gerente, que ela ficou meio chateada porque começou a ficar mais difícil, né, os clientes adquirirem facilmente, como adquiriam anteriormente alguns produtos. Eu meio que virei um entrave, sabe? Mas assim, eu gosto muito dela, mas quando meus amigos me perguntam alguma coisa, eu tinha que ser sincero, como eu tenho que ser sincero até hoje, né? E aí eu falava minha opinião. E aí eles foram parando de fazer muitas coisas, entendeu? Então eu acabei criando uma saia justa para ela, mas assim, era no intuito claro de ajudar os meus amigos a ter uma rentabilidade melhor dentro da carteira deles, porque como a vida de atleta ela passa muito rápido, então eu não queria que meus amigos perdessem, né, a possibilidade de rentabilizar um pouquinho mais que fosse do seu patrimônio. Eu lembro que ainda na época de escolinha, meio por um período eu saí do América, fui para a escolinha do Atlético Mineiro e eu recebi um convite para jogar futsal na América, que era perto da minha casa. Então eu ia para o Atlético, estudava de manhã, chegava em casa correndo, almoçava, ia para o Atlético treinar e 2 vezes na semana eu fazia, além disso, eu ia também para o futebol de salão à noite. Mas aí isso aí de fato foi muito pesado e eu abandonei o futsal rapidinho. Mas depois foi se tornando mais difícil conciliar porque já era treinamento 2 períodos e eu tive que passar a escola para a noite, né? Ao mesmo tempo, o estudo à noite não é um estudo também que exige muito. Quando eu olhava para o lado, para outras pessoas também que tinham passado o dia todo trabalhando e eu estava treinando, não que fosse menos, mas nem sempre eu treinava 2 períodos. Então eu via também assim, se tinha um esforço da minha parte, tinha um esforço ainda muito maior dos meus colegas de sala, na maioria deles, né? Então eu tinha uma referência assim, bom,
eu também não estou fazendo um esforço sobre-humano, porque esses aqui, a maioria tinha um esforço até maior que o meu. Ter sido campeão com o Ipatinga, campeão mineiro, em 2005, contra o Cruzeiro. O Cruzeiro era uma equipe que estava invicta na competição, tinha feito a melhor campanha da fase de classificação, eliminou o Atlético Mineiro na semifinal e a gente eliminou o RT na semifinal. Tínhamos muitos jogadores emprestados pelo Cruzeiro na época, muitos jovens. Se dizia que éramos a filial do Cruzeiro, que iríamos entregar, né, o campeonato, porque o Cruzeiro, inclusive, pagava vários dos jogadores que lá estavam. E a gente fez o primeiro jogo em Ipatinga, empatamos de 1-1. E aí fomos jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro jogava pelo empate para ser campeão, né, para ser tricampeão. E a gente, obviamente, a gente foi com aquela expectativa assim, né? A gente tem possibilidade de ganhar, mas aquela coisa, né? Tudo tem que dar certo, porque o Cruzeiro era uma equipe, obviamente, melhor do que a nossa. Se você fosse jogar 10 vezes, a gente ia, sei lá, perder talvez 7, né? Mas eu não sei se o Cruzeiro, naquele momento, foi um pouco displicente. Não posso falar por eles, mas eu posso falar que a gente entrou assim com muita vontade de vencer. E a gente abriu 2-0 assim, com 15 minutos de jogo. Eu fiz um dos gols da final. Na verdade, o único gol que eu fiz na competição toda foi esse gol da final. Então foi uma coisa para mim assim, inacreditável. E quando o juiz apitou o final do jogo, a gente comemorava, mas comemorava assim, meio sem saber o que a gente tinha, sabe? O que a gente fez. A gente não tinha noção da proeza que tinha sido, mas ao mesmo tempo, aquela coisa de acreditar, mas desacreditando, sabe? Poxa, a gente ganhou mesmo e tal. E uma alegria assim, que a gente não conseguia falar, a gente não conseguia, né? A gente ganhou, mas assim, era pouco para a alegria que a gente estava sentindo. E eu tenho uma foto na minha casa muito legal, porque a gente, né, os familiares, a gente ganhou credenciais que pudessem entrar no campo. Acho que muito mais pensando numa celebração do vice-campeonato. E minha mãe, tinha passado para minha mãe, acho que é minha irmã, mas aí minha mãe e minha irmã passaram para os meus primos, que foram, 2 primos foram ao jogo também, mais primos foram, mas 2 mais próximos. E essa foto assim, eu estou dando entrevista e os 2 chegam, né, de surpresa, me abraçando, e eles também naquela felicidade, sabe? Que aí você vê como que a família, né, ela sofre e ela fica alegre com essas vitórias ou derrotas, né? E para mim essa foto assim captura tudo que aquele momento representava para a gente, enquanto jogadores, mas também representava para as famílias de todos, né? Não só para a minha, mas com certeza para de todos que estavam ali naquele elenco participando. Minha namorada, que hoje é minha esposa, a gente não programou, acabou acontecendo. E no momento turbulento da nossa relação, na verdade, a gente termina e aí, 3 dias depois ela descobre que está grávida, então foi um momento crítico, mas foi um momento também de muito autoconhecimento. A gente acabou fazendo uma terapia de casal. Eu sempre falo para ela assim, não era para voltar, porque eu até que sugeri a terapia de casal, mas não no intuito de voltar à relação, no intuito de criar uma linha de comunicação saudável com a mãe da minha filha. Mas ao final, assim, a gente conseguiu retomar, acho que tanto ela quanto eu, acho não, com certeza, tanto ela quanto eu, o que nos fez ficar juntos por tanto tempo que a gente, por algum momento ou por algum motivo, a gente perdeu no meio do caminho sem perceber. E quando a minha filha nasceu, a gente ainda estava separado. Eu ia para a casa dela, dormia lá de vez em quando. Minha filha não pegou peito, então ela mamava na mamadeira. O que para nós homens é muito bom quando a gente quer ser participativo, porque a gente pode ajudar mais e estar mais presente em contato com os filhos. Quando, né, a criança pega o peito, obviamente ela fica ainda mais ligada com a mãe, né? Obviamente a mãe já gera e quando vem para o mundo exterior ela ainda tem essa ligação tão forte. E não foi o que aconteceu no caso da Catarina. Então, assim, desde cedo eu pude participar ativamente da amamentação, dos banhos, que eu morria de medo, mas aí brincava que só ia dar banho nela com 4 anos de idade, mas com 4 meses eu já estava me arriscando a dar banho.
e uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia é tomar banho com ela, a gente se diverte bastante. E a cada dia que ela cresce, ela vai se desenvolvendo e aí ela começa a ter mais ligação comigo também, porque, óbvio, ela fica muito tempo com a mãe, ela tem a ligação maternal que é super normal, mas quando ela, papai não vai trabalhar, só dela falar isso já corta o coração e tudo. Mas, papai tem que trabalhar, você tem que fazer natação, você tem que ir para a escolinha, você não gosta da escolinha, você não gosta do pula-pula. Ela gosta, então tá bom, papai. É um amor assim, diria indescritível mesmo. Porque é uma sensação, quando eu falei aquilo da liberdade, que com certeza eu nunca mais ter, espero nunca mais ter, né? Porque uma filha e talvez, né, planejar mais a gente muda o centro da nossa vida para outra pessoa. Então, tudo hoje que eu vou fazer, eu penso como vai impactar na Catarina. Nem pai e mãe eu coloquei em primeiro plano como eu coloco a Catarina. Quando eu fui fazer meu primeiro teste, com 12 para 13 anos, numa equipe que já era uma estrutura de uma escolinha, terceira equipe lá de Minas, com a América Mineiro, e eu passei, e o que eles me cobraram muito é que eu não parasse de estudar, justamente porque eles tiveram muita dificuldade por não ter estudos. Meu pai tem a 8ª série, minha mãe tem a 5ª série, então eles sentiram muita dificuldade na vida por não terem estudado mais, não poderem, na verdade, ter condições, né, de estudarem mais. Eu não gostava que meus pais fossem assistir os meus jogos, justamente com medo de errar e de causar um embaraço para eles. Então, assim, só, 2, 3 anos depois, quando eu já estava mais tranquilo em relação a isso, é que minha mãe me contou que meu pai sempre ia aos jogos escondidos. Ele não falava, né, para mim e tal, ia assistir, acabava o jogo, ele ia embora e não comentava em casa que tinha assistido os jogos e não falava também, pô, você errou isso, ou parabéns, você acertou aquilo. Ele nunca comentou, só depois, quando minha mãe, né, viu que eu já estava mais confortável com essa ideia, que aí, para mim, foi natural eles assistirem alguns jogos e aí eu consegui superar esse grande medo que até hoje, para mim, acho que é o receio que eu tenho, que é decepcionar aquelas pessoas que eu mais admiro e mais amo. A gente aprendeu muito em relação à importância da educação, do respeito, do dizer muito obrigado, por favor, bom dia, boa tarde. A gente toma bênção até hoje, os pais, com a educação que a gente recebeu desde pequeno. Eu tento passar isso hoje para a Catarina, mas muito mais pela simbologia e meus pais, assim, sem ter condições financeiras, nos ensinou a importância da condição financeira não ser o principal para você ser bem educado e bem sucedido na vida.